Estamos iniciando o versículo do dia, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente o horário, mas eu creio que a sua vida já está sendo abençoada. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para o nosso 144º encontro, Bênção Pura, só vitória. E no dia de hoje trago para a leitura o livro de Tiago, capítulo 5, versículos 17 a 20. A palavra diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E, por 3 anos e 6 meses, não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Iniciamos o versículo do dia dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e, ao término, oração. Sejam muito bem-vindos. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, irei explicar versículo a versículo. Preste atenção. 17. Elias era um homem sujeito a paixões semelhantes a nossas. Foi dito dessa maneira porque o Espírito Santo quer que saibamos que o que está no alcance de um está também no alcance do outro. E orando pediu que não chovesse, e não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. Mostra-nos o poder da oração, isto é, se orarmos segundo a vontade de Deus. No versículo 18, e outra vez orou, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Refere-se ao resultado das orações de um homem. No versículo 19, irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, daqui Tiago está falando de crentes e deles desviando-se da verdade da cruz, e alguém o converter, refere-se a fortalecer a pessoa, levando-a de volta para o caminho correto da verdade, o qual é Cristo e a cruz. Versículo 20. Saiba que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, revela do modo claro e breve que qualquer outro caminho que não a cruz é caminho de pecado, o que então torna aquele que anda nesse caminho um pecador. Salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Isso se refere ao fato de que, se o crente abandona a cruz desse modo, transferindo sua fé para outra coisa, e continua nesse caminho errado, isso resultará na perda da alma. Levar alguém de volta para a cruz salva essa alma, o que somente a cruz pode fazer. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Mas antes, eu, irmão Márcio Lima, lhe peço um pedido muito especial e humilde, que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo, lá nos grupos do WhatsApp, famílias, amigos e comunidades. E por fim, deixe o seu like aqui registrado. É gratuito, é bênção pura, só vitória. Meu irmão, minha irmã, a partir de agora iniciaremos o nosso estudo mais aprofundado na mensagem de hoje. Elias usou o poder da oração fervorosa. Vamos lá. Elias. O poder da oração é comprovado aqui pelo sucesso de Elias. Ele era um homem zeloso e grandioso, mas tinha as suas fraquezas e era sujeito a desordem nas suas paixões e em outras coisas. Na oração não devemos olhar para o mérito do homem, mas para a graça de Deus. Um destaque especial para os versículos 19 e 20. Se algum desviado. Vamos lá. Não é característica de um homem sábio ou santo gloriar-se em estar livre de erros ou de recusar-se a reconhecer que está no erro. Mas se alguém errar, mesmo que seja alguém distinto,
você não deve ter medo de mostrar o erro a ele. E mesmo que sejam pessoas humildes ou fracas, você não deve desdenhar ou fazê-las mais sábias ou melhores. Dentro do versículo fala sobre verdade. A verdade aqui é o Evangelho. Agora, vamos entender, compreender, converter. Não devemos logo acusar ou proclamar contra um irmão que está errado e trazer repreensões e calamidades sobre ele, mas convertê-lo. Não se pode dizer que convertemos alguém simplesmente em alterar a sua opinião, a não ser que possamos trazê-lo à correção e emendas de seus caminhos. Esta conversão e desviar um pecador dos erros dos seus caminhos e não tirá-lo de uma religião para outra, ou simplesmente de um modo de pensar para o outro. Alma. A parte principal do homem inclui a salvação do homem por completo. O espírito será salvo do inferno. O corpo será levado da sepultura, e ambos salvos da morte eterna. Cobrirá pecados. Embora os nossos pecados sejam muitos, até mesmo uma multidão, eles podem ser cobertos ou perdoados. Quando o pecado é abandonado ou esquecido, ele ficará coberto e não aparecerá jamais contra nós em juízo. Que as pessoas inventem como cobrir ou desculpar o seu pecado como quiserem. Não há uma maneira eficaz de finalmente escondê-lo, senão abandoná-lo. Anteriormente eu falei sobre verdade. Vamos detalhar ainda mais este contexto. Se alguém entre vocês se desviar da verdade, o doente precisou afastar-se das reuniões, mas não da verdade, do bom caminho da salvação, em Jesus. Assim seu sofrimento o fez clamar os anciãos da igreja. Quem estiver se afastando da fé em Jesus, porém, não chamará os irmãos para ajudá-lo no sofrimento. Quando alguém se apercebe disto e sai em busca do ausente, presta grande serviço. São muitas as razões de afastamentos que devem ser tratadas com sabedoria e amor. Podemos ganhar um irmão de volta para o Senhor, e isso não significa necessariamente trazê-lo novo para as reuniões em nossa igreja. A conversão significa exatamente uma reorientação existencial a partir do reconhecimento dos erros e pecados, segundo as Escrituras, e a disposição de crer em Jesus como o Salvador que sofreu o castigo em nosso lugar. Cada um de nós pode reconhecer com gratidão aqueles que nos ajudaram a conhecer e a permanecer na verdade, e pode se dispor a ajudar os que estejam em confusão e erro. É um trabalho que exige amor, conhecimento das Escrituras, paciência. Ao fim, colherá muita alegria pela restauração e a grande vitória, que é o perdão de muitos pecados, porque a misericórdia triunfou sobre o juízo. E finalizando o estudo no dia de hoje, a instrução de Tiago não significa que o amor esconde a sujeira. Onde está o amor, também está a verdade, seguindo a verdade em amor, disse Paulo em Efésios 4, versículo 15. E onde está a verdade, também estão a confissão sincera de pecados e purificação dada por Deus. O amor não só ajuda o transgressor a enfrentar os seus pecados e lidar com eles. O amor também assegura ao transgressor que esses pecados, uma vez perdoados, não mais são lembrados. Precisamos procurar ganhar os perdidos, mas também devemos ganhar os salvos. Se um irmão pecou contra nós, devemos conversar com ele em particular e tentar resolver a questão. Se o ofensor nos ouvir, então reconquistamos nosso irmão ou irmã. Portanto, se quisermos ajudar um irmão ou irmã em pecado, devemos ter uma atitude de amor, pois o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento: os cristãos devem orar pelos pecados conhecidos uns dos outros.
Esta passagem não nos dá a permissão para tornar público aquilo que pode lesar pessoas inocentes, mas requer sim que os cristãos sejam francos sobre as áreas em que precisam de oração. Recebemos a ordem de não julgar, Mateus 7, versículo 1, e ao mesmo tempo oramos pelas fraquezas de outros cristãos. Precisamos do poder das orações dos outros. Confissão e intercessão são tarefa de todos os cristãos. Não estão limitadas ao sacerdócio profissional. Continuando, não devemos ficar espantados com o poder da oração de algumas pessoas, pois a oração sincera é o grande triunfo da vitória. Devemos imitar sua seriedade. Nossas orações podem ser tão poderosas e eficazes quanto as de qualquer um. Quando alguém se desvia do caminho de Deus, não devemos considerar essa rebelião levemente. Deus nos deu a tremenda bênção de continuar a obra do nosso Salvador, que veio para buscar e salvar os perdidos. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Que no dia de hoje sejamos inspirados a orar de forma extraordinária, de toda sinceridade, crendo no que estamos falando, crendo no que estamos lhe pedindo segundo a sua vontade, Pai. Peço no dia de hoje, Pai, que esteja com aqueles que eu amo, que estão se rebelando contra o Senhor, porque em algum momento se sentem esquecidos, que o Senhor não ouviu as orações, porque estão abatidos, sofrendo pela perda de um parente querido, ou até mesmo de um parente com câncer, com depressão, com ansiedade, ou um filho encarcerado, ou porque ainda não engravidou, porque não resolveu as questões sentimentais. Querido Pai, perdoa-os, Pai. Estejam com eles. E no dia de hoje, Pai, através desta mensagem, usa-me para ser seu agente de restauração. Pai, eu incluo as nossas famílias para a blindagem espiritual, nossos cônjuges, parentes queridos e a cada um que está ouvindo esta mensagem, ou aqueles que estão, infelizmente, sem acesso nas UTIs da vida, fazendo radioquimioterapia ou no tratamento com psiquiatra ou psicólogo. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende e compartilhe. Que Deus nos abençoe abundantemente.